Boa noite, pessoal. Tem ninguém ainda não. Ah, posso já, né? Boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento à nossa sequência aí de lives, né? Que nós estamos fazendo pela clínica Sorriso Divino. E aí hoje nós vamos estar fazendo uma entrevista com a psiquiatra doutora Cristiane. O tema vai ser o que fazer para ter saúde mental em tempos de pandemia, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Cardoso, eu sou médico, é, sou, eu faço medicina fetal e ultrassom na clínica Sorriso Divino. Eu sou ginecologista obstetra, tenho uma subespecialidade que é medicina fetal e também trabalho no SAMU como médico intervencionista, tá? Vamos convidar a colega agora, deixa eu encontrar ela aqui para a gente poder convidar ela para a gente poder iniciar. Pronto, já encontrei aqui, a gente está convidando ela agora para... Boa noite, Olá, doutora. boa Boa noite, noite. doutora. Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir Então, direitinho? tá, estou conseguindo ouvir. Ok. Perfeito. Então, doutora, eu vou apresentar primeiro a você, né? Doutora Cristiane, deixa eu pegar aqui. Doutora Cristiane Góes Ribeiro Porto é médica formada pela Universidade Federal de Sergipe. Isso. Ela tem residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal da Bahia. E ela também tem uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental pela Universidade Federal da Bahia. Boa noite, doutora. Boa noite. Queria agradecer pelo convite. Certo. Então, eu que agradeço também a sua participação. E nosso tema, como a gente já conversou com o pessoal que está aqui na live, é os comportamentos que a gente pode ter para ter uma boa saúde mental durante essa pandemia, doutor. Eu passo a palavra para você para que a gente possa interagir. Tá ok. Queria dar oi a todo mundo aí que tá me dando tchauzinho, né? Tem um bocado de gente aí, né? Então, obrigada, Marcela. Aí, o pessoal fazendo elogio também, então eu queria agradecer a todos, né? E obrigada pelo convite, né? Como o Alexandre falou, ele trabalha com saúde da família, a gente se conheceu no posto de saúde e nós Isso. trabalhávamos, né? E a gente sempre estava discutindo casos, né? Nessa parceria aí que é tão importante. O que é que a gente, né, nesse período de pandemia, assim, o próprio período que a gente está vivendo, né, ele gera muita ansiedade, né? É um período que é ansiogênico, como a gente chama, e que gera muita angústia também, né? Então, inclusive, acho que a maioria das pessoas, se a gente questionar qual seria o principal, talvez, sentimento ou emoção desse momento que está vivendo, muitos vão dizer que é medo, né? Que é essa ansiedade de assim, será que eu vou adoecer? Será que eu vou pegar, né? Então, será que eu vou morrer, né? Então, as pessoas estão com muito medo, né? Nesse período, né? Então, essa sensação de que você está o tempo inteiro sob risco, né? Você está com o risco de pegar o coronavírus, né? Você fica o tempo inteiro e assim, o outro, né? Onde a gente tomava tanto apoio, passa a ser, muitas vezes, talvez um portador, né, desse vírus. Então, a gente acaba ficando até com medo, né, dessa interação e que a gente tem que ter os cuidados, né, a gente não deve estar interagindo de uma forma muito, de forma normal, vamos dizer assim, né, de que a gente às vezes precisa fazer uma flexibilização responsável, né, como, por exemplo, minha mãe, que tem 70 e poucos anos, é viúva, mora só, né, então não vou deixar minha mãe sozinha nesse momento,
né? Então, como eu sou médica, minha irmã é dentista, as duas estamos trabalhando, né? Eu precisei trazer minha mãe para minha casa, né? Para que ela não fique sozinha e não adoeça de outros problemas, né? Então, ela veio para minha casa, a gente fez essa flexibilização, que eu chamo de uma flexibilização responsável, né? E eu uso a casa dela para ser o meu lugar de desinfecção, vamos dizer assim, né? Então, eu vou para lá, depois que eu saio do consultório, né? Tomo banho e tal, para chegar em casa, vamos dizer assim, com o menos potencial de contaminação possível, né? Então, mas a gente deve, né, manter esse isolamento social realmente, né? Enquanto for essa a orientação, a gente está vendo aí que os casos vêm aumentando, né? Em Sergipe, cada vez mais, né? Eu estava olhando agora, o último boletim foram 490 casos novos, né? Então, eu acho que talvez tenha sido o maior dia de casos que eu tenha em mente, talvez tenha sido o maior, né? E aí a gente, com essa sensação, né, desse medo o tempo inteiro, essa ansiedade, né? Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? E algumas pessoas, elas têm tido a ideia, né, de que, assim, elas entraram numa ligação direta que Covid igual a morte, né? Então, eles ficam extremamente angustiados com isso, né? Porque, assim, se eu pegar, eu vou morrer, né? Então, a angústia dessas pessoas ficam ainda maiores, né? Assim, isso era, eu acho que no consultório, por exemplo, era muito maior essa relação direta, Covid e morte, lá no começo, né? Ninguém sabia como era, ninguém sabia como ia ser, principalmente nos profissionais da área da saúde, né? Chegava muito essa demanda, assim, mas eu não quero ir trabalhar porque senão eu vou pegar, eu vou morrer, eu vou levar para casa e vou matar a minha família, né? Agora, talvez as pessoas estejam um pouco mais entendendo melhor, né? E visualizando de fato, porque agora deixou de ser apenas números, né? E agora a gente tem nomes, né, para esses números. Então, todo mundo praticamente tem alguém conhecido que teve ou está, né, com o coronavírus. E aí as pessoas têm visualizado que, de fato, né, a grande maioria das pessoas não entram num quadro mais grave, que precisa de internamento ou que precisa de um UTI. Né? Então, as pessoas começaram a não fazer tanto essa ligação direta, Covid e morte. Né? Mas, mesmo assim, a gente ainda fica na angústia, né, de como é que vai ser a minha reação. Né? E aí, tem algumas coisas, né, que eu acho que a gente precisa avaliar da seguinte forma. Eu estava até, essa semana, por coincidência, vendo uma entrevista daquela Monja Cohen, né, passou até num telejornal daqui de Sergipe, e ela dizendo que, assim, a gente vive onde nosso corpo está. Né? Então, se a gente vive aqui e a gente está no hoje, né, não adianta eu ficar na angústia do que é que vai ser amanhã, né, o que é que vai ser lá na frente. Do mesmo jeito também que eu não devo ficar olhando para trás e me lamentando do que aconteceu. Né? Então, a gente precisa ficar mais atento a isso e viver o hoje. Né? Então, eu preciso fazer do meu hoje o melhor dia possível. Né? Então, as pessoas precisam, assim, eu acho que os primeiros 15 dias eu percebi muito, assim, logo que teve o isolamento, né, que as pessoas inicialmente foram férias, né? Então, as pessoas saíram de férias naqueles primeiros 15 dias. As pessoas não tinham rotina nenhuma, né? As pessoas não entenderam, né, que seria uma coisa maior, porque todo mundo estava na expectativa de 15 dias depois voltasse à normalidade. Então, as pessoas saíram de férias. Aí você via muita gente postando, estou entediada, não tenho o que fazer, né? Então, não aguento mais, já assisti todos os filmes da Netflix, né? Já dei baixa em todas as séries que tinha, né? Então, aí depois disso, as pessoas começaram a ver, não é bem assim, né? Não foram 15 dias de férias, né? Então, começou a demorar mais do que eles estavam esperando, né? Na verdade. Justamente, né? Justamente. Então, uma coisa extremamente importante que a gente precisa ter é a rotina. Né? A gente precisa, para ter uma sanidade mental, né, independente de ser agora ou não, mas a gente precisa de uma rotina. Né? Então, a gente precisa ter um horário regular de acordar, a gente precisa ter um horário regular de dormir, até para manter a qualidade do sono. Né? A gente precisa ter, por exemplo, atividade física, eu acho que é extremamente importante nesse período. Né? Então, por exemplo, o que é que eu faço especificamente nesse momento? Né? Quando eu acordo, eu já faço a minha atividade física. Porque depois, para eu parar o meu dia para fazer atividade física, fica difícil. E à noite você está cansado.
né? Muitas pessoas continuam trabalhando de casa, né? Muitas pessoas que não estão trabalhando, mas estão fazendo atividades domésticas, e isso cansa, né? Então, a minha sugestão, por exemplo, na questão da atividade física, que é super importante para manter a sanidade, né? Para poder diminuir a ansiedade, né? Diminuir a angústia, manter o humor estável, né? É fazer exercício físico todos os dias, né? Então, isso é o que eu tenho feito, né? Eu percebi que minha ansiedade estava um pouco maior, porque a gente também, né, tem que se acostumar com coisas novas o tempo inteiro, né? Então, toda semana é algo novo, né? Então, você tem que acostumar, no nosso caso, né? Telemedicina, aí depois vem a receita digital, você tem que fazer, né, todo o protocolo, a burocracia, depois você tem que ver como é que funciona, né? Aí alguns pacientes não querem telemedicina, aí você vai se organizar para voltar uma parte dos atendimentos para o consultório, né? E aí os filhos entram na escola online, que aí é novidade para todo mundo, né? E aí Também a se gente estressam que não estão acostumados com isso também, né? justamente, né? Então eles se estressam com isso, aí não tem os amigos para brincar, então eles ficam mais estressados, né? Quem está em apartamento fica com aquela restrição de espaço, não pode nem correr direito, porque a gente fica, menino, o vizinho, né? Não grite, não pule, não arraste, né? Não jogue bola dentro do apartamento, né? Porque tá aquele espaço reduzido ali, a criança também estressada com isso, né? Então, a gente precisa fazer aquilo que pode melhorar, né? Então, essa questão da rotina é importante a gente ter, né? Então, principalmente para quem está em home office, né? Porque o que é que acontece muitas vezes na questão do home office? As pessoas, às vezes, ultrapassam o horário de trabalho, né? Não se dão conta, né? Então, ficam muito mais horas do que o normal, vamos dizer assim, no trabalho, né? E também, ou o contrário, a pessoa não se organiza e aí não consegue render no trabalho, No trabalho. né? E aí se perde e não consegue produzir, Então, né? Então essa eu rotina é importante. tem. Tem uma pergunta de uma participante, Kate, né? Sim. Ela perguntando assim, como sugerir que uma pessoa busque ajuda com o psiquiatra sem que a pessoa se sinta ofendida? Então, assim, isso não é muito fácil, né? Porque nós temos na nossa sociedade um preconceito, né, com a psiquiatria, né? Então, o que é que acontece, por exemplo? Se você fala, né, eu vejo muitas vezes, às vezes o próprio médico tem dificuldade de fazer esse encaminhamento, em vez de mandar para o psiquiatra, mandar ao neurologista, né? É, Encaminha ao neurologista, depois o ou neuro manda para a psicólogo gente. também, né? É, isso, né? Então, o que é que acontece? Eu acho que é extremamente importante assim. O que é que você percebeu, né, de mudança de comportamento nessa pessoa? Né? O que é que está chamando a sua atenção que você acha que essa pessoa precisa, né, desse acompanhamento, dessa avaliação com o psiquiatra, né? Então, liste essas coisas que você percebeu, né? Mostre fatos, né? Em tal situação você perdeu o controle, você ficou extremamente irritado, né? Você não está dormindo bem, né? Ou então você está se preocupando demais com tudo, né? Por exemplo, agora mesmo tem muita gente que, por exemplo, tinha um que a gente chama de SOC, que seriam sintomas obsessivo-compulsivos, e que passaram a aumentar esses sintomas e virou realmente um TOC, né? Que demora muito com a limpeza, né? Com a higienização das coisas. E a preocupação excessiva, né? De contaminação, de sujeira, e tem que limpar toda hora. Então, liste, né, esses sintomas que você percebeu. O que foi que você percebeu que você disse, eu acho que fulano ou fulana está precisando dessa avaliação, né? E aí converse com essa pessoa, né? Veja um momento em que essa pessoa esteja tranquila, né? Que você possa conversar com ela com uma forma mais tranquila, né? E dizer assim, fulana, você acha que você está bem, né? Como é que você tem visto o seu dia a dia? Você não acha que você está precisando de uma ajuda? Né? Então, assim, tentar ir pelas beiradinhas, né? Vamos dizer assim, para ver se essa pessoa aceita essa ajuda, né? Entendi. Uma coisa que a gente acha que seria até interessante comentar também, muitas vezes acontece isso mesmo como clínico, como atendo na saúde da família lá no posto, na atenção básica, é que quando a gente fala o nome psiquiatra, né, o cara diz, não, eu não sou doido, então eu não vou. E aí eu sempre falo que existem situações agudas de estresse, e me coloco na situação para exemplificar o paciente que, mesmo eu sendo médico, e não sou imune à possibilidade de estar numa situação muito estressante e precisar e ter um quadro depressivo agudo, e ter um quadro de Isso. ansiedade aguda, e precisar de uma avaliação de um profissional.
Então, eu Isso. costumo dizer também, para quem está participando, é interessante isso, eu costumo dizer também, do mesmo jeito que o coração pode ter um problema, que precisa do cardiologista, do mesmo jeito que o pulmão pode ter um problema e precisa do pneumologista, o funcionamento mental também, Isso. né, tem problemas que, de acordo, inclusive, de situações específicas, uma pandemia, onde a gente tem que ficar afastado de tudo, você tem uma família que você tem sua rotina de sair e voltar, e de repente agora você tem que ser obrigado a conviver, inclusive com o seu próprio cônjuge, né, com seus filhos, um tempo a mais que você não esperava que você iria passar, né? Ou que Isso. estaria acostumado. Então, eu sempre costumo dizer que a avaliação médica, seja de um clínico ou de um especialista, cardiologista, que indique a possibilidade de avaliação com psiquiatra, não necessariamente quer dizer que a gente seja um doido, como o povo fala, O povo mas fala. que é o popular, né? Mas que realmente precisa, muitas vezes, tal como um especialista de outros órgãos, também indicar um tratamento de forma adequada. Isso. Uma outra coisa interessante é que seja legal, que você comentou realmente a questão da atividade física, porque a gente percebe, inclusive, quando vai estudar no tratamento de diversas doenças psiquiátricas, que hoje já se sabe que a atividade física ela também ajuda que a pessoa não caia novamente no quadro agudo, que piore Isso. aquela situação de depressão, que piore aquela situação de ansiedade, né? Mesmo no paciente que já tem o diagnóstico, que está tomando a medicação e que é importante fazer o exercício físico. Isso. Ele tanto é preventivo, né, como Isso, ele é tratamento, vamos dizer assim, né? Cada vez mais, né, nos congressos que a gente vai, as pessoas falam muito da questão que as doenças mentais, né, os transtornos mentais, eles têm um cunho bem pró-inflamatório, né? sim, Então a sim. gente precisa fazer coisas que diminuam essa inflamação global, né? Então o exercício físico é uma delas, né? Uma alimentação mais equilibrada, né? Eles falam muito na alimentação próxima daquela alimentação da dieta do Mediterrâneo, né? Então rica em peixes, por quê? Porque eles têm ômega 3, né? Então que são anti-inflamatórios, né? Então a gente precisa fazer, né? E aí voltando um pouquinho àquela questão que eu disse, não adianta a gente ficar pensando lá no futuro, e se eu pegar o vírus e só se angustiar com isso, Sim, o que a gente vai precisar fazer, por exemplo, hoje, né? Então assim, o que é que eu posso fazer hoje, né, para poder, caso eu venha pegar o vírus, eu esteja nesses 80%, né, que são assintomáticos ou com e poucos que vão sintomas, sobreviver. né? Então, o que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso fazer hoje é melhorar a minha imunidade, né? Sim, Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exercício físico, né? Lá vem ele de novo, né? Para é, melhorar a imunidade. Eu posso tomar banho de sol, né? Que é uma coisa sim, simples, é só você abrir sua janela, né? E se expor ao sol por 15 minutos, né? É você fazer uma hidratação adequada, né? É você dormir bem, né? Então, isso, isso tudo, beber água de forma adequada também, fazer uma hidratação equilibrada, né? Então, tudo isso, você juntando, vai melhorar a sua imunidade, né? Então, a gente não pode ficar pensando no que é que vai ser lá. Não, eu tenho que voltar para o hoje. Eu acho que uma das isso. grandes, vamos dizer assim, um dos grandes ensinamentos que a gente pode tirar, né, desse isolamento é que a gente tem que viver hoje, Sim, né? A gente vivia muito lá para frente, né? E a gente, com esse isolamento, a gente no máximo consegue fazer uma previsão de uma semana, é. né? Então, Então a gente tem que viver hoje, né? Então o que é que com eu posso fazer certeza. hoje para me melhorar? O que é que eu posso fazer hoje para não ter uma coisa pior na frente, né? Tem uma pergunta que é mais de cunho mais geral, em relação ao nosso tema. Minha filha tem rinite alérgica, se ela se classifica como grupo de risco, já vamos dizer que não, ela Ei, não não. classifica como grupo de risco. E tem um comentário de Frankson. Antes eu era muito mais inseguro para falar com as pessoas, principalmente falar sobre mim, e hoje eu sou grato a uma psicóloga, apesar que sou um pouquinho calado ainda e desconfiado. Então, acho que eu estou lendo esse comentário no sentido de
o entendimento que se realmente precisar de ajuda profissional, que a gente busque essa ajuda, que é interessante, né? Uma Isso. outra coisa que eu queria comentar é que a gente vê muito na televisão e praticamente o dia todo, né? Bom dia, Corona, com Corona, né? E o dia todo o jornal falando sobre coronavírus, e é muito comum a gente ver tantas mortes no estado tal, tantas mortes no estado tal, 1.000 e tantas mortes por dia, quando na verdade talvez uma atitude que seja interessante para a gente poder manter a saúde mental seja a gente focar nas notícias boas, né? No sentido assim, ora, tudo bem, tá? Eu tenho que saber a realidade, mas eu tenho tantos pacientes que foram recuperados, eu tenho pessoas que são idosas, que têm pessoas que são de grupo de riscos que estão recuperadas, Isso, né? justamente. Eu tenho atitudes de pessoas que são de solidariedade, que eu posso ajudar pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que são autônomas, que agora estão tendo mais dificuldade. Então, por exemplo, eu vou agora comprar no mercadinho perto de casa, pequeno, para ajudar pessoas menores, porque tem o mercado grandão, com certeza, o mercantil, sustenta por muito mais tempo. por muito mais tempo. Né? E Então, uma coisa assim que eu acho que é super importante é isso mesmo, assim, Alexandre, que você não ficar se alimentando dessas notícias ruins o tempo inteiro, né? Eu digo aos meus pacientes, por exemplo, assim, você tem direito a 2 jornais por dia, um nacional e um do estado. Então você escolha qual é o que você quer e você assistir uma vez ao dia cada um. Por quê? Porque o que é que acontece? Eu vou pegar aquela informação negativa, vou ficar impactada e isso vai gerar coisas ruins para mim, né? Um sentimento ruim, a gente vai ficar angustiado, ansioso, às vezes triste com aquela situação, né? E aí eu não devo ficar realimentando isso o tempo inteiro. Por quê? Porque o meu cérebro não entende que é a mesma informação. Ele vai tendo aquele impacto toda vez que eu ouço. Então, se eu ouço de manhã, de tarde e de noite, que teve mais 1.000 casos, teve mais não sei quantas mortes, eu vou ter um impacto 3 vezes ao dia. E se eu ficar o dia inteiro, como você colocou, porque todos os programas, né, do dia inteiro, todos têm falando disso, né? Então, aí eu vou ficar me nutrindo negativamente o dia inteiro, né? Então, outra coisa também que eu acho importante é a gente também evitar ficar lendo tudo que mandam pra gente. Por quê? Porque, infelizmente, né, nós temos muita questão de notícias falsas, né? Então, a gente toma aquele impacto e depois diz, isso foi de 10 anos atrás, isso foi de não sei quantos anos atrás. Não, isso não é de agora, né? Então, a gente precisa, por exemplo, o que é que eu faço? Né? Em geral, não assisto jornal, eu tenho dado uma evitada mesmo, uma blindada nisso. E eu quero saber como é que tá, eu vou ao Instagram daqui, no governo de Sergipe, e vejo como foi. Aí eu vejo quantas mortes, eu vejo quantos casos a mais. Aí eu acompanho o interior que a minha família mora, né, para poder ver como é que está ali, para poder orientar alguma coisa, né? Então eu vou vendo isso porque é o que importa para mim. Mas eu não vou ficar buscando a informação o dia inteiro, o tempo todo, porque senão vai ficando sempre um impacto negativo, né? sim. Então a gente precisa dar essa freada, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então, tem uma participante, Ionara, que ela colocou uma pergunta. Vocês não acham que o baixo índice de isolamento pode ser consequência de muita gente preocupada em viver o hoje, sem pensar nas consequências do amanhã? Eu respondendo já um pouco também, eu acho que vale muito mais dessa possibilidade, como você está falando. Primeiro, de não tentar estar buscando uma carga de informações negativas excessivas. Realmente eu não sabia dessa informação, que cada vez que eu busco para o cérebro é uma notícia nova de coisa ruim. E segundo, talvez pensar na questão da responsabilidade. Pensar que eu sou mais uma pessoa que preciso ficar isolado, e no momento que eu também fico isolado para fazer a minha responsabilidade, eu também estou me protegendo também, né? Não estou só evitando casos novos em relação à infecção como um todo, mas também estou me protegendo. E, logicamente, que isso também pode gerar consequências do ponto de vista de ansiedade, mas é o que a gente está discutindo, de tentar fazer condutas que possam tentar passar, né? Tentar
Isso. resolver. Então, na verdade, o que é que eu também acho assim, Ionara, o que é que acontece? Você tem que pensar no hoje com responsabilidade, que é o que eu digo de você ter, em alguns momentos, até uma flexibilização responsável, né? Então, por exemplo, eu voltei a atender no meu consultório. Tento convencer os pacientes do contrário, mas aqueles que não querem, eu faço o atendimento presencial. Mas eu vou e me imuno de toda uma estrutura para evitar a contaminação deles para mim e de mim para eles, caso eu esteja e não tenha sintoma, né? Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. Então, infelizmente, algumas pessoas elas estão sendo irresponsáveis, né? E Então, doutora, a internet travou um pouquinho. Doutora Cristiane, tá me escutando? Oi, voltei. Ah, voltou. Legal, Tô, legal, legal. Tá. Então, né? tem, Então, a tem gente uma precisa outra. ter isso. A gente tem as duas questões, né? Pode falar. Certo. Tem uma outra pergunta, né? De Cris Nascimento. Vou precisar de uma unidade de saúde esses dias para ter o meu bebê. Como fazer para tirar toda essa angústia e ansiedade ao mesmo tempo? Então, o que é importante, assim, né? Você se colocar, por exemplo, vai de máscara, né? Lá eles também estão tendo esse cuidado dos profissionais estarem de máscara, né? O que é que se você perceber que você está mais ansiosa, você pode fazer uma respiração diafragmática, né? Porque diminui principalmente os sintomas físicos da ansiedade, né? Então, você aprender a fazer essa respiração diafragmática, tem vários vídeos no YouTube ensinando, né? Que é a que a gente chama abdominal, né? Você pode fazer meditação, né? Você pode fazer um relaxamento, né? Até eu vi que passou aí alguém falando assim, mindfulness, né? Então, você pode fazer também a meditação tipo mindfulness, né? Então, você tentar se organizar mentalmente, né? Para você colocar o risco de acordo com o real. Então, o que é que acontece? Quando eu estou muito ansioso, eu coloco o risco como algo muito maior do que é o real. É como eu falei, a gente fica pensando às vezes o quê? Se eu tiver Covid, eu vou morrer. Sim, Então, esse risco é muito maior do que o real, né? Na minha cabeça, é como se fosse 100% de certeza. Uma coisa leva a outra, né? E a gente vê que é muito menor, né? Não é, eu vi agora há pouco uma live com Gilmara, infectologista aqui, né? E ela falando que a letalidade é de 2,4% aqui no estado. Né? Então, você não é uma certeza que você vai morrer, mas a gente, às vezes, o cérebro da gente faz essa ligação. Então, a angústia que a gente tem com a possibilidade de contrair é diante de uma morte. Né? sim. Então, a gente precisa ter também essa questão do que é real, assim, o que é fato. Né? Porque eu posso ter muitas distorções cognitivas, né? E eu ficar angustiada com coisas que não são fatos, que são talvez uma Isso possibilidade acontecer. mínima. Doutora, acho que a internet travou também um pouquinho. Ah, voltou? Ah, legal. Então, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que já a gente respondeu um pouco, né? Como controlar esse pensamento de futuro, seja do vírus ou da crise econômica e política? Eu acho que é um pouco disso que você falou também, em relação à, à respiração, ao relaxamento, aos cuidados Isso. em relação à ansiedade. Por exemplo, o que é que eu posso Bom, fazer, por exemplo, nessa questão, né? Se eu penso algo do futuro que é algo ruim, eu vou olhar para lá e vou dizer assim, peraí, isso é um fato, está acontecendo agora? sim, Se não estiver acontecendo agora, não é um problema real. E aí você não pode fazer nada. Então você vai deixar para se preocupar com isso quando ele vier a se tornar, ou caso ele venha a se tornar um problema real. Não adianta sim. você se desgastar agora por algo que não é um problema, que não é um fato. É. Entendeu? Inclusive, assim, a E, gente tem visto, inclusive entre nós profissionais, né, da área de saúde, a gente tem comentado da possibilidade ou atualmente, durante a pandemia, ou posteriormente, a quantidade de profissionais ou de pessoas não profissionais de saúde que podem ser acometidos com ansiedade, com
depressão, que são as duas grandes doenças mais comuns aí. Eu Isso, acho realmente interessante a gente estar sempre se policiando, tentando a gente mesmo entender se está mais irritado, se isso. tem respondido mais, se não está dormindo bem. Não só aquela pergunta que alguém a colega participante aí colocou, como falar para uma pessoa para que a pessoa não fique ofendida, mas que a gente também possa estar se policiando desses aspectos do dia a dia, de como você está reagindo aos fatores do dia a dia comum, né? Isso. Né? Uma coisa que eu acho Bom, também que é importante para a gente diminuir o estresse da gente, né? Eu acho que duas coisas são importantes. Assim, às vezes as pessoas não estão se permitindo descansar, né? Como eu falei, como está em casa, ultrapassa o horário de trabalho, além do trabalho que tem que ter o trabalho doméstico, né? Os filhos estão em casa o dia inteiro, então você está lidando o tempo inteiro também com as demandas dele. Então está sendo, às vezes, mais estressante em algumas coisas do que antes, né? Porque as crianças iam para a escola de manhã, talvez estivessem só à tarde em casa, né? E aí, por exemplo, eu tenho dois, né? É amor e ódio, né? Já querem se matar e daqui a pouco estão brincando. Então, briga e brinca o tempo inteiro, né? E aí, isso você fica, o menino gritando de um lado, chega não sei o quê, né? Então, assim, você fica angustiada, né, com essa situação. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa saber relaxar, né? Então, eu preciso me permitir aquele momento em que eu vou olhar para o teto. Eu digo que olhar para o teto, isso faz bem à saúde da gente, né? Eu me é, permitir sentar numa cadeira, sentar no sofá, sem fazer nada, né? Tá é, fazendo o quê? Nada, né? Permita-se, né? A gente precisa se permitir. E muita gente tem dificuldade, né? Dessa permissão de não fazer nada. Faça o que você gosta, né? Assim, inclua na sua rotina diária 5 minutinhos de algo que você goste, né? Ah, eu gosto de ouvir música, ouça, né? Eu gosto de dançar. Põe uma música e dance, né? Ah, eu gosto de ler. Leia, né? Os 15 minutinhos do banho de sol, sente numa cadeira e leia um pouco naqueles 15 minutos, né? Então, se permita fazer coisas que você goste, né? Gosta de jogar videogame? Vai jogar seu videogame, qual é o problema? Né? Você não pode ficar o dia inteiro no videogame, né? Mas assim, qual é o problema de você jogar um videogame, né? Então, fazer coisas que você goste, isso vai lhe dar prazer, né? E vai lhe relaxar. Então, a gente precisa permitir, né? Nesse momento, que a gente precisa fazer isso, né? então, tem uma pergunta de Jennifer Costa Dória. Como fazer isso? Eu acho que parte um pouco daquilo que você falou, de criar uma rotina. Isso, Eu fiz uma entrevista na igreja sobre isso também um pouco, e é de você pegar um papel mesmo e dizer assim, ó, eu vou me acordar a tal hora, vou tomar meu café, e depois vou sentar. Quais são os isso, livros que eu quero ler, né? Então eu vou começar com esse aqui, mas também eu começo 8 horas e termino 9, porque 9 horas eu vou ficar com meu filho e vou ficar de 9 isso, às 10, e 10 horas agora eu vou sentar e vou fazer algo do meu trabalho que eu tinha que fazer. Eu também vou aproveitar qual é o joguinho do videogame que eu gosto, então eu vou buscar ele para poder jogar aquele que eu gosto. E aí isso, você cria uma rotina. Chegou o horário de dormir, então agora eu vou respeitar o horário de dormir, porque a isso. gente É uma sabe coisa. que o sono é uma coisa muito importante para manter o estado mental, É. né? E Tem aí, uma muitas coisa doenças que... importante é. Pode Pode falar, falar. doutora. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem em relação ao sono, né, são que a gente chama de higiene do sono, né? Isso. Então, até a gente você colocou aí depois aí, ando mais elétrica, meu sono tá horrível, né? Então tá maluco, sei lá como é. E aí, então assim, o que é que acontece? Se eu não tiver cuidado com vários comportamentos em relação ao meu sono, né, eu vou fazer o que muita gente tem feito agora nessa pandemia, que é não ter horário para dormir. Vai dormir 5, 6 da manhã, aí dorme até 2, 3 da tarde, né? E aí fica de novo e vai fazendo essa inversão do ciclo sono-vigília, né? O Sim. que é extremamente prejudicial, porque a gente sabe que tem hormônios que são liberados durante o sono da noite, né? Não Sim. é em qualquer horário de sono, né? Não adianta eu compensar, não, mas eu durmo 10 horas durante o dia. Não é a mesma coisa, né? Então, Então, pode falar, pode falar. são comportamentos simples que a gente precisa ter, né, para manter essa qualidade. Então, como eu tinha falado anteriormente, assim, um horário regular de acordar, um horário regular de dormir, tentar dormir sempre mais ou menos no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, né?
não ficar no computador, videogame, perto do horário de dormir, né? Porque eles são estimulantes. Essas telinhas aqui são extremamente estimulantes para a gente, né? A televisão, você tem que ver como é que seu corpo reage. Tem gente, por exemplo, sonífero, né? Que tem que dizer, eu assisto TV e daqui a pouco eu estou dormindo. Para você, ótimo, ok. Lembre de colocar o para desligar sozinha, né? Aquele timerzinho para você não ficar sendo exposto àquela luz, porque atrapalha a qualidade do seu sono, né? E se você, por exemplo, eu no meu caso, se eu ficar assistindo TV, eu vou até 2 da manhã. Eu vou ter sono, de fato, 2 da manhã. Agora, se eu desligar às 10 da noite e me deitar, eu vou dormir em 10 minutos. Né? Então, a gente precisa ver o que é estimulante para a gente e a gente tirar esses estímulos perto da hora de dormir. Né? Então, por exemplo, exercício físico. Né? Tem pessoas que, quando fazem exercício físico, ficam extremamente adrenalizados, né? Ficam bem mais ativos. E vão precisar de 2, 3, 4 horas para poder se reorganizar, né? Se relaxar novamente para poder adormecer. Então, se eu tenho esse perfil, eu não posso fazer exercício físico depois das 5 da tarde. Sim. Entendeu? Agora, se eu já estou no perfil de que eu faço exercício físico e chego em casa acabada, esgotada, tomo um banho, como e vou dormir, beleza, você faz à noite esse exercício, não tem problema. Né? Então, eu preciso me conhecer, né, para poder fazer essa minha organização. Né? Então, o que eu coloco, por exemplo, assim, é que não existe uma receita de bolo, né? Mas eu preciso avaliar mim. Assim, o que é que me faz bem, né? Então, por exemplo, tem gente que chega no consultório e diz assim, doutora Cristiana, eu não consigo meditar. Ok, não medite formalmente, né? Mas o que é que a gente chama de meditar? Se aquietar, tentar aquietar um pouco a mente, né? Então, tem pessoas que conseguem fazer isso na oração, por exemplo. Né? Então, é outra coisa que é importante que a gente desenvolva nesse momento é a nossa espiritualidade. Né? Então, a gente precisa ter também esse suporte, né? Então, se me faz bem, naquele momento eu consigo me aquietar rezando, reze ou ore, né? Não, eu consigo me aquietar fazendo... Então, você tentar se aquietar de alguma forma, não necessariamente aquela meditação formal, né? De dedinho, perninhas cruzadas, não, né? Eu posso fazer uma meditação guiada por áudio. Eu posso fazer um relaxamento guiado por áudio, que eles vão me dar as orientações do que eu preciso fazer. E é muito mais fácil do que você simplesmente não ter nada lhe guiando, orientando, né? Aí já seria para um passo a mais, para quem já tem uma rotina maior de meditação e vai conseguir, né, se manter um pouco mais com a mente mais quieta, né, para poder se organizar melhor, né? Então, a gente precisa também ter esses cuidados, ver o que é que serve para mim, né? A gente vai dando várias sugestões, mas o que é que serve para mim? Então, eu preciso testar. Sim. Tem uma pergunta de uma participante. A senhora prescreve algum suplemento para ajudar o sono? Então, o que é que a gente tem usado bastante em relação como você falou, ao suplemento? Seria a melatonina, né? A melatonina tem pacientes que melhoram muito. E aí, vejam bem, a melatonina, que algumas pessoas acham que vão tomar melatonina e vão sentir sono com ela. Não necessariamente, né? Muitas vezes a melatonina não vai dar o sono. Ela vai melhorar a qualidade do seu sono. E que aí, com o uso regular, você vai começar a ter um sono mais legal, você vai começar a ter um sono com um horário um pouco mais tranquilo, né? E aí a gente tem que ajustar esse horário de tomada da melatonina de acordo também com qual é a nossa intenção, né? Então, se eu tenho paciente que adormece muito tarde, eu quero trazer um pouco mais esse ciclo sono-vigília para mais cedo, eu não vou dar na hora que ele deitar. Ele vai tomar em torno de umas 6 da tarde para tentar puxar. Amanhã ele se expõe ao sol. Sim. Doutora, a internet voltou. Vai. Isso. Então, algumas coisas que a gente estava comentando sobre a higiene do sono. Primeiro, é interessante, é uma sugestão que eu dou aos participantes, você pode entrar no Google e colocar higiene do sono e realmente vai aparecer Isso. muitas e muitas orientações legais, né? Uma coisa legal é a gente pensar também, como você falou, primeiro se conhecer o que é que me estimula e o que é que me deixa mais tranquilo para eu tentar conseguir.
Uma outra coisa legal é lembrar também dos alimentos, né? Porque existem alimentos que ajudam a gente ficar Sim, mais acordado, né? Enquanto que outros também ajudam a gente tranquilizar a gente. Então, por exemplo, Coca-Cola. Tem isso, pessoas que tomam Coca-Cola e que ficam extremamente desacordados, né? É, tem aqueles energéticos, pessoas que tomam energéticos que ficam extremamente acordados, né? Alguns chás que podem justamente. acalmar a Chás, o pessoa. pessoal diz, chazinho, eu tô tomando um chazinho. Aí você vai ver qual é o chá, é chá verde, chá mate, chá preto, que são extremamente estimulantes, né? Aí isso, então, aí tem que tipo de chá eu vou estar tomando também, que de repente É, pode estar fazendo a pessoa ficar acordada, né? é. Outra sugestão legal que você falou, eu acho que a espiritualidade realmente é uma coisa importante, né? Não só para a gente ter mais contato realmente com Deus, mas também para que a gente possa também estar ajude a mente também, né? A entender um pouco mais do que a gente está fazendo aqui, de passar por essa pandemia. É, Uhum, uma outra coisa legal, a meditação, tem sugestões também de você colocar no YouTube, e você isso, consegue no YouTube pegar algumas meditações de pessoas falando, se acalme, respire fundo, e aí são métodos que podem lhe ajudar com o áudio, né, para que você também possa, isso, de repente, estar fazendo quando se deitar no quarto, né? Algumas coisas, tipo zoada, né? O som que tem excesso, isso pode atrapalhar o sono. É a isso, luminosidade, se a janela está com muita luz entrando no quarto, a tela do celular, que você já comentou, a televisão. Então, acho que são coisas interessantes que realmente vale a pena dar uma olhada. E, novamente, sim, repito, entrar no YouTube, no Google e colocar lá higiene do sono, vai encontrar várias orientações, né? isso. Eu Uma falo. outra coisa também que eu acho para manter essa saúde mental da gente é o seguinte, a gente entender que o isolamento físico não é um isolamento social, né? É diferente. Pode abraçar, não pode se encontrar, não pode ir para casa do amigo, não pode receber, mas a gente pode se falar, né? Então a gente está aqui fazendo essa, né? Cada um bem distante um do outro e a gente perto, né? Então o que é que eu tenho feito, por Sim, exemplo, com algumas amigas? A gente faz reunião no Zoom, cada um em sua sim, casa, né? E a gente conversa, dá risada, né? Quando a gente sai dali é outro astral, né? Então sim, a gente tem feito, né? Então, ligar para os familiares, né? Videochamada com familiar também, possibilidade, senão a gente faz a ligação mesmo, né? Por telefone. Então não significa que a gente precise estar sem nenhum. A gente não pode ter o físico, né? Das visitas, de ir a qualquer hora na casa da pessoa. Isso a gente não pode, mas a gente não precisa ficar isolado sem nenhum contato, né? Então a gente precisa ter essa diferenciação também. eu acho que é interessante também pensar, inclusive, assim, nas pessoas que, eu tenho um avô que é grupo de risco, ele está isolado em casa, então é um momento da gente realmente até via online fazer essas reuniões, assim, às vezes, qual é o amigo que eu tenho de longa data que eu nunca mais vi, talvez seja o momento da gente se falar assim pelo Isso. celular, via online, pela uma É. reunião online, né? Então, pensar nessas possibilidades. Ludovice colocou aqui sono adequado, exercícios, alimentação adequado, mas o medo, deve estar colocando que faz tudo isso, mas o medo leva a um estresse extremo, ansiedade grande, tem que tomar a medicação? Não, na verdade, o que é que acontece? Assim, é intervalir com o psiquiatra, porque ele vai ver se precisa de fato de medicação ou não, né? Tem outras coisas que vão precisar ser, informações vão precisar ser feitas, tiradas durante a consulta, dúvidas, para ver exatamente qual é o seu quadro. Algumas vezes você não vai precisar de medicação, você basta você fazer uma terapia, né? Você é psicólogo e fazer um acompanhamento psicoterápico com um psicólogo, além do que, né, como você falou, exercício físico, a dieta, o sono adequado, tudo. E basta você fazer a psicoterapia para aprender a lidar com os fatores que são do seu estresse, né? Então, Sim, assim, o que é que acontece? Eu digo sempre que, assim, a terapia, ela vai lhe fortalecer, né? Então, vai ver dentro da sua personalidade, né? Quais são os pontos fracos, né? E vai fortalecer esses pontos, né? Eu descobri o que é que me estressa, eu vou me descobrir o que é que me tira do eixo. E aí eu vou aprender a ter
ferramentas para lidar com isso, né? Para que isso não seja um fator de ansiedade, de angústia para mim. Então, isso é na terapia que eu vou fazer. Tem uma pergunta. E pode ser também que precise Sem medicação. de medicação. Sim, claro. Doutora? Doutora, eu acho que a internet caiu um pouquinho. Então, tem duas perguntas aqui. Quando saber... Tá escutando o meu áudio? Alô? Oi? Você está escutando o meu áudio? Não? Aqui não. O áudio não está saindo. Pessoal, respondam no comentário se vocês estão escutando o meu áudio. Olha aqui. Ela saiu. Então, eu vou chamar a doutora novamente. Aqui. Isso. Pronto, a gente está chamando de novo a doutora. Olá, doutora. Pronto, Oi. legal. Eu não estava ali ouvindo. Legal. Então, tem uma pergunta aqui de uma participante sobre o chá de mulungu, né? No insônia. Sim. E também perguntando quando deve procurar realmente, como saber quando deve procurar a atenção ou a avaliação do psiquiatra. Então, o chá de mulungu é um chá que muitos pacientes têm uma boa resposta, né? Inclusive, você consegue, às vezes, suspender medicações para dormir com a introdução do chá de mulungu. Então, alguns pacientes realmente têm uma boa resposta, né? Em relação a essa pergunta, né, de quando você sabe que você deve procurar um psiquiatra, o que é que eu costumo dizer é o seguinte, assim, se eu sou de um jeito, se eu tenho um determinado comportamento basal, né, ou de reação às coisas, e eu percebo que eu estou diferente, né, e que, assim, tá uma coisa excessiva, ou eu estou reagindo de forma exagerada, o estímulo é pequeno e eu explodo, né, ou o estímulo é pequeno e eu morro de medo, né, eu fico ansiosa demais, coisas do dia a dia me tiram, né, do meu eixo, eu fico, né, inquieta, impaciente, irritada, ou por qualquer coisa eu choro, né, então o meu sono está alterado, o meu apetite está alterado, né. Então, se eu mudei o meu comportamento básico, o que aconteceu? Né? Então, eu preciso me observar. Se isso vai se estendendo mais do que o normal, aí talvez, e a minha qualidade de vida está piorando, né? Meu funcionamento no trabalho, em casa, né? E a minha qualidade de vida está piorando, eu buscar uma avaliação com o psiquiatra. Não necessariamente você precisa tomar remédios, né? Como eu falei, você vai avaliar com o psiquiatra e muitas vezes terapia e orientações de comportamento, né? Doutora? Doutora Cristiane, acho que travou a internet, voltou. Então, tem uma pergunta de... Voltou. Tem uma pergunta de Maria Eliane, né? Posso tomar o chá de mulungu mesmo tomando as medicações? Pode. Pode. Sim, sim. Não contraindica, às vezes não. O psicólogo resolve... Estão respondendo um pouquinho, que a internet caiu um pouquinho, né? Respondendo um pouquinho, sim, né? Às vezes só a terapia já resolve sem que haja necessidade do uso de medicamentos. Resolve. Sim, sim. Existe um preconceito muito grande que psicólogo não passa medicamento, né? Alguns pacientes dizem isso, então, eu não vou para o psicólogo porque ele não passa medicamento, né? E então ele não resolve nada, né? Ao contrário, né? Ele consegue mostrar muitas vezes o caminho para que você perceba
como você deve reagir e qual o problema que está acontecendo. Doutora? Doutora, voltou. Então, é o seguinte, a gente queria... Você está me ouvindo? Não? Ela não está me ouvindo, então... Vou colocar novamente a doutora. Cadê? Você pode vir aqui. Aqui, pronto. Doutora? Oi. Opa, voltou, então. Então, tem algumas outras perguntas aqui, mas a gente já está chegando ao nosso tempo, né? Está faltando 7 minutos. Eu queria que você fizesse as considerações finais, né, em relação aos comportamentos que a gente deve ter para manter nossa saúde mental, para que a gente possa tentar finalizar. Então, assim, eu queria dizer a questão assim, viva o hoje, né? Torne o seu hoje o melhor possível, né? Não adianta ficar se lamentando, porque se eu pudesse viajar, porque se eu pudesse fazer aquilo, porque se eu pudesse sair, porque... Não, o que você pode fazer hoje para em sua casa, né, estar melhor, Sim. né? Então, foque no que você pode mudar para você se sentir melhor. Né? Então, o que é que você pode fazer para você se sentir melhor? Né? Como eu falei, tem gente que às vezes quer o bem-estar, mas não quer o caminho que precisa percorrer para chegar lá, né? Que às vezes é como emagrecer. As pessoas querem emagrecer, mas magicamente, né? As pessoas não querem deixar de comer o que gosta, as pessoas não querem fazer exercício físico, é como o sono. Tem pacientes que chegam no meu consultório que fazem tudo ao contrário do que a higiene do sono orienta, e que é um remédio para dormir, porque não quer mudar comportamento, né? Então, a gente precisa trazer comportamentos que são positivos para a gente. Então, o que é que eu posso mudar para eu ficar melhor, né? O que é que eu posso fazer, né? Então, é como eu falei, assim, então tente buscar o que lhe fortalece, né? Então, como eu falei, a espiritualidade é importante, o exercício físico é importante, né? A alimentação, buscar os amigos e os familiares dessa forma, né? Que a tecnologia tem ajudado tanto a nos reunir, né? A nos colocar mais próximos, né? Tentar manter a rotina, como eu falei, por exemplo, às vezes a gente nem se dá conta que é feriado. Oxe, é feriado essa semana, tem feriado, né? Então, uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, é já colocar na minha agenda da semana, eu já avaliar isso. Tem um feriado essa semana, porque naquele dia eu não vou trabalhar. Né? E eu acho que é importante que as pessoas façam isso, né? Então, se é um feriado, curta o feriado, mesmo estando em casa. Naquele dia, vai assistir um filme, comer pipoca, entendeu? Vai jogar com os filhos, vai brincar. Mas não fazer o que você está fazendo todo dia, né? Existe sábado e domingo também, né? Então, você pode pedir, você pode, né? Tem tantas pessoas fazendo entrega, né? Pedir uma coisa diferente, né? Para poder você ter algo diferente, né? Para não ficar naquela mesmice todos os dias. Doutora? Doutora Cristiane? Voltou. Né? Contemple o ambiente ao seu redor, né? Porque acho que a doutora saiu novamente. Doutora Cristiane? Voltou. Ambiente, né? Tente, por exemplo, uma coisa que eu achei maravilhosa, minha experiência foi muito boa, foi arrumar fotos. Né? Então eu peguei fotos antigas, aí fui lembrar de histórias, fui contar aos meus filhos sobre aquelas fotos, fui mostrar pessoas que eles não conhecem. Minha filha perguntava: quem é essa? É uma amiga de mamãe da época da escola. E aí você lembra dessas pessoas. Isso traz uma emoção tão boa pra gente, né?
Claro que em alguns momentos a gente vai até chorar, mas é chorar de saudade, né? Porque a gente pega alguém que já partiu, por exemplo, né? Meu pai é falecido, então você pega foto, você lembra, e vem aquela. Mas é uma saudade boa, né? Não é uma que você vai se afundar, né? Então, mexer em foto, organizar foto, também eu acho que é uma coisa interessante, né? Como eu falei, fazer o que te faz. Tem coisas que a gente precisa fazer, independente da gente gostar ou não. Sim, E a gente sim. vai fazer, né? Mas, alguma coisa que não goste, né? Que é forçado a fazer. Atividade que você gosta para dar uma compensada, né? Aquele dia ser bom, né? Ótimo. Pelo menos um dia ruim, né? Legal. É, doutora, doutora Cristiane, voltou. Então, você está me escutando? Tô aqui, sou eu. Pronto, Tô. legal. Agora eu estou escutando. Então, assim, eu queria agradecer a participação, doutor. Eu acho que o pessoal está colocando aí a gratidão, parabéns. Acho que foi legal. A gente pode também espera sugestões, né? Se tiver alguma sugestão depois para outras lives, a gente tem já uma sequência de lives aí que a gente está publicando também de outros tópicos. E eu queria lhe agradecer pela participação, pelo interesse, né, de querer ajudar também. Muito obrigado. A gente vai tirar Obrigada a uma vocês. foto. Vamos Tá, tirar uma foto rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui o celular para a gente tirar uma foto para publicação. tá. Pronto, beleza. Doutora, muito Muito obrigado. obrigada, Deus viu? Muito abençoe. Obrigado à obrigada participação pela de todos. oportunidade. Tá, joia? Obrigado, doutora.